paz do Senhor a todos os irmãos, nossos amigos, nesse nosso último vídeo da série da Semana Santa. Esse aqui é o último porque diz do domingo, o domingo da ressurreição. É o nosso 8º vídeo porque nós começamos no domingo passado e estamos terminando hoje aqui para todos nós, tá? Só colocando uma questão importante que eu deixei passar no vídeo passado, de ontem, a respeito da falsidade dos judeus, né? Da chamada burla dos judeus, quando eles compraram soldados para dizerem que o corpo de Jesus tinha sido furtado, né? É interessante o argumento que Agostinho propõe. Santo Agostinho, né, que viveu por volta de 400 depois de Cristo, ele propôs o seguinte argumento: estavam dormindo ou acordados? Dormindo ou acordados? Se acordados, por que deixaram alguém roubar o corpo de Jesus? Se estavam acordados, na verdade, por que deixaram roubar? E se eles estavam dormindo, como que eles podiam declarar que foram os discípulos quem o roubaram? Então havia de fato uma contradição na declaração dos guardas, tá? Em que realmente tudo nos leva a concluir que houve mesmo algo sobrenatural naquele domingo pela manhã. Quero colocar para vocês, então, em se tratando do sobrenatural, daquilo que está fora do controle da vontade humana, entrando no domingo da ressurreição, eu poderia falar sobre vários assuntos, citar vários textos bíblicos aqui para vocês, mas eu separei algo que julgo ser bastante importante, talvez algo que alguém não pensou ainda a respeito e que vai nos fazer meditar sobre isso, tá? Que são as provas da ressurreição do Senhor Jesus, tá bom? Umas provas que são, para muitos, poderão não ser suficientes, mas para nós, para mim, creio, para você também são mais do que suficientes, tá? O último lugar aqui são 7 provas, tá? Que eu vou falar aqui pra gente, e creio que vocês vão dar razão para mim. Se alguém não der razão, também eu respeito, não tem problema, tá? Mas tenho certeza que, dando razão ou não, vai meditar a respeito desse assunto, tá? Então as provas separei 7 provas da ressurreição de Jesus, tá? A primeira prova da ressurreição de Jesus é que ele, após a ressurreição, ele continua aparecendo por 40 dias. 40 dias ele continuou a aparecer às pessoas, tá? A primeira aparição foi a Maria Madalena, que está em João 20, 11 a 18. As mulheres que estavam com ela, porque após a ressurreição ela saiu correndo para contar para os discípulos, e essas mulheres ficaram lá, umas 3, 4 mulheres, e Jesus apareceu a elas, tá? Então, depois ele apareceu a Pedro, isso está em Lucas 24, 34, a dois discípulos no caminho de Emaús, uma aldeia que ficava a poucos quilômetros de Jerusalém. Aliás, sobre esse assunto estarei pregando amanhã à noite, né? Nesse domingo à noite, tá? Nesse domingo estarei pregando sobre esse assunto, domingo também pela manhã, os 2 cultos, né? O culto da manhã e o culto da noite. A todos os discípulos ele apareceu, exceto Tomé, isso foi no domingo à noite, e a todos os discípulos também no domingo à noite, mas no domingo seguinte, com Tomé também. Também as escrituras relatam sobre a aparição de Jesus a 7 discípulos junto ao mar da Galileia,
tá? Quando ele manda eles pescarem, jogando a rede do outro lado do barco, sendo que eles haviam tentado pescar a noite inteira e não tinham conseguido pegar nada. Então Jesus fala para eles jogarem a rede da direção que ele falou, e deu muito peixe. E ali foi o diálogo entre Jesus e os discípulos, e principalmente com Pedro, nessa passagem aqui, que está em João 21, 1 a 25. Depois também a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 6, que ele apareceu a 500 crentes no Mar da Galileia, 500 pessoas no Mar da Galileia, tá? Apareceu também segundo a Coríntios 15, 7, escrita por Paulo, apareceu também a Tiago, tá? Tiago irmão de Jesus. Tiago, irmão de Jesus. Aos discípulos, a 10ª aparição que as escrituras relatam, aos discípulos que receberam a grande comissão, tá? Lá em Mateus capítulo 28, 16 a 20, também Jesus apareceu aos apóstolos em Atos 1, 3 a 11, e em derradeiro apareceu em 1 Coríntios 15, 8, ao próprio apóstolo Paulo, alguns anos depois da ressurreição, tá bom? Atestando Paulo, então, que colocando isso como uma dos propósitos e das evidências, das exigências de uma pessoa ser apóstolo. Uma delas era ter visto a Jesus ressuscitado, tá? Bom, então essa é a primeira prova que as escrituras nos colocam, os relatos de algumas pessoas que testemunham em escritos que estão contidos na Bíblia, da ressurreição de Jesus, tá? A segunda prova, a segunda, é que os discípulos escreveram os seus testemunhos nas Escrituras. Os discípulos escreveram isso, o seu testemunho nas Escrituras, tá? Temos até mesmo, seria uma prova a mais ainda, além das que eu peguei, citações de testemunho, ou testemunho, mas citações escritas por pessoas não crentes, tá? Fora do círculo da igreja nos tempos antigos, que sendo contemporâneas dos tempos apostólicos e um pouco depois, na época dos pais da igreja, que atestaram a respeito do Jesus histórico, tá? E que ele teria ressuscitado. Eles não dizem, logicamente, com certeza, mas havia sim uma ideia plantada no povo a respeito de Jesus, da existência do Jesus histórico e dele ter sido ressuscitado, tá? Mas deixando até mesmo essa prova de lado, então seria agora a terceira prova, que os discípulos testemunharam pessoalmente por toda a sua vida, tá? Então, além de Jesus ter aparecido durante 40 dias, além dos discípulos terem escrito o seu testemunho aqui na Bíblia, nas Escrituras, temos também o fato de que os discípulos de Jesus e os apóstolos testemunharam, permaneceram testemunhando por todas as suas vidas, tá? Conforme está relatado aqui na Bíblia, sobre o testemunho de Jesus. Eles não voltaram atrás, eles se doaram, e essa é a quarta prova. Eles na verdade perderam as suas vidas, com exceção do apóstolo João. Todos os outros tiveram mortes horríveis, tá? Eles foram martirizados por causa do testemunho da sua fé. E qual era o testemunho? O testemunho, logicamente, da ressurreição de Jesus. Então, daquilo que eles viram, daquilo que eles ouviram, conforme o evangelista João coloca, um dos apóstolos, ele coloca no seu evangelho, assim eles pregavam, assim eles deram as suas vidas, perderam qualquer chance de conforto, muitos deles perderam família, deixaram de ganhar dinheiro, deixaram tudo, somente perderam do ponto de vista material, apenas tiveram desvantagens, colocando-se do ponto de vista humano, tá? Por causa da ressurreição. O que aconteceu com esses homens? O que tanto os chacoalhou e mudou? Foi de fato a crença, a certeza
certeza, a firme convicção da ressurreição de Jesus. A quinta prova foi que a vida do Cristo ressurreto continua a emanar. Ela continua a emanar de vida em vida através das gerações, até os dias de hoje. Para que disser assim, não, mas mesmo assim tudo que você falou até a prova número 4 são coisas que estão escritas na Bíblia. Então vamos sair um pouco da Bíblia agora e vamos entrar no aspecto humano. Humanamente falando, essa mesma fé, essa mesma virtude, essa mesma crença, essa mesma influência, entre aspas, espiritual, continua até os dias atuais. Queremos lembrar que são 2000 anos de história. A ressurreição de Jesus, ela tem transformado vidas através dos séculos. Não é como, por exemplo, a religião muçulmana, que ganhou espaço no mundo geográfico na época, tá? Alcançando milhões de pessoas e civilizações inteiras, mas foi através do poder da guerra, através da guerra. O cristianismo, embora na história cristã tenha havido muitas nações que sob o nome da cruz, sob o símbolo da cruz tenham movido muitas guerras, na verdade o cristianismo ele não se manteve e não se mantém até hoje através de guerras, mas através da convicção que é passada de pessoa a pessoa, de geração em geração, através dos séculos até hoje. A sexta prova é não somente essa questão de ele ter chegado, mas a quantidade de gente que é envolvida por essa questão da ressurreição. Apesar de termos diferenças enormes nas denominações cristãs, todas elas atestam a respeito da ressurreição de Jesus. Não tem nenhuma denominação ou religião cristã que no seu escopo doutrinário não conste firmemente a crença na ressurreição. Uma pessoa hoje que não creia na ressurreição de Jesus Cristo não pode ser tida como cristão. No entanto, mesmo assim, a partir daquele público máximo de 500 pessoas que viram Jesus ressuscitado, conforme Paulo coloca em 1 Coríntios capítulo 15, 500 pessoas que o viram, hoje, mesmo com as guerras, mesmo com os problemas terríveis que a humanidade passou até agora, e lá do início, esses poucos discípulos que foram perseguidos pelos judeus, pelo Estado romano, que intensificou cada vez mais o seu esforço para destruir a fé cristã, mesmo que depois, durante a Idade Média, a Igreja Católica tenha feito jogado montanhas de Bíblias para a fogueira, mesmo assim, a fé chegou até hoje. Tá? Quantos cristãos tem no mundo? Por volta, ninguém sabe ao certo, mas por volta de 2,5 bilhões de pessoas, quase 2 bilhões e meio de pessoas professam hoje serem cristãos, tá? Desses quase 2 bilhões e meio, na verdade um pouco mais acentuado, mais colocado assim, 2 bilhões e 300 milhões, mas como ninguém sabe ao certo, estou arredondando, tá? Desses 980 milhões de pessoas se dizem evangélicos. Então quase 1 bilhão de pessoas hoje no mundo se coloca como sendo evangélico, colocando de uma forma mais trazida para nós, tá? No Brasil hoje, por volta de, só o censo vai dizer ao certo, o censo que estão fazendo aí vai dizer ao certo, mas por volta, estimamos mais ou menos, por volta de 35 milhões de pessoas, talvez 40 milhões, se digam evangélicos hoje no Brasil. Desses evangélicos, 100 milhões de batistas tinha em 2010 no mundo, tá? 100 milhões de batistas, trazendo na minha denominação, no mundo, em 2010 tinha por volta de 100 milhões, mais de 100 milhões de batistas no mundo, tá?
no Brasil hoje, temos por volta de 3,5 milhões de evangélicos batistas. Isso quer dizer que a religião, entre aspas, a religião batista, hoje, ela poderia ser colocada, pode ser colocada como a terceira maior religião do Brasil, e contando todas as religiões, tá? Então podemos perceber, né? A primeira religião, catolicismo, segundo lugar, Assembleia de Deus, terceira, Igreja Batista. Então, como podemos então colocar essa sexta prova aqui da ressurreição de Jesus, de que de fato muita gente foi contagiada por essa fé, em se expressando de diferentes formas, diferentes denominações. Algumas nós temos como evangélicos como que sendo até imersas na idolatria, no misticismo. Mesmo elas têm no seu escopo doutrinário a crença firme na ressurreição de Jesus, tá? Então, irmãos, a última prova que nós temos, que é a sétima prova, é a seguinte: é a tua vida, você que crê em Cristo. A tua vida é a sétima e última prova de que de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Por que é importante crermos? Porque é o cerne, porque é o centro da vida cristã. A ressurreição de Jesus, ela tornou viável e possível o acesso do homem a Deus. Deus abriu caminho para que o homem o buscasse e o achasse. A ressurreição de Jesus é a vitória do homem-Deus, do Deus-homem sobre a morte. Ele morreu por nós, pelos nossos pecados, sim, é verdade, mas ele ressuscitou. E que nesse domingo da ressurreição você possa se alegrar, pensar sobre isso. E uma coisa que eu coloco sempre para mim, sobre as minhas lutas diárias, são as seguintes: que por causa da ressurreição de Cristo, em breve eu estarei com Jesus no céu. Por causa da ressurreição de Cristo, a nossa comunhão que vivemos hoje, em família, em igreja, como igreja, estaremos para sempre com o Senhor. Estaremos lá numa comunhão eterna com Ele. Tudo isso viabilizado, tornado possível através da ressurreição de Cristo. Deus abençoe você, Deus te edifique com esta palavra e vamos em frente. Amém? Deus abençoe a todos. Feliz domingo da ressurreição do Senhor Jesus.